Na nossa aula de hoje, nós iremos focar apenas no processo de obtenção de energia pelos seres autótrofos, tá? Que são seres que realizam fotossíntese, que são os vegetais, que são as plantas, tá bom, gente? Pelo fato do conteúdo ser muito extenso, tá? Ser muito detalhado e ser um pouco complicado, eu fiz essa divisão. Espero que todos compreendam e eu acho que vocês vão compreender mais para frente quando eu já entrar no nosso conteúdo, o porquê que eu fiz essa divisão, tá bom? Então agora nós iniciamos o processo de obtenção de energia pelos seres autótrofos. Todos compreendem a fotossíntese como uma equação simples, que a planta consome o gás carbônico presente no ambiente e outros gases e transforma aquilo tudo em glicose. Não sei se vocês vão lembrar dessa equação, só que mais para frente nós vamos relembrar. Mas todo mundo vê a fotossíntese como um processo muito simples, somente como uma reação química que ocorre, tá? Uma captação de gás de energia luminosa para transformar em glicose, que é a fonte de energia dos seres autótrofos, tá? Só que não é tão simples assim. E nós sabemos disso, né, gente? Vamos começar do início, como sempre. O processo da fotossíntese é um processo que exige luz solar, tá? Tem plantas que resistem ficar muito tempo sem energia solar? Tem sim. Só que uma hora ou outra essa planta vai sofrer. Por quê? Porque é como se fosse um pedido, me dê luz, me dê energia solar. Eu tenho uma plantinha aqui em casa, ela é conhecida como suculenta. Aquelas plantinhas suculentas que tem o cacto, tem umas gordinhas, chamam de suculenta pela quantidade de água que ela tem no seu caule, nas suas folhas. O que acontece? A gente sempre quer essas plantinhas para deixar de enfeite, né? Para enfeitar a casa, dar aquele charme. Só que a minha plantinha começou a secar as folhas. A pontinha das folhas dela estava secando. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo? Só que Cauane esqueceu que as plantas precisam de sol. Em um momento da fase da vida daquela planta, ela precisa de sol, ela precisa de energia luminosa. E eu pensei, Cauane do céu, como você deixa a plantinha secar as folhinhas? E eu fiquei tão sentida porque a planta é linda, ela é maravilhosa. Só que ainda assim, peguei minha plantinha e falei, agora sim, eu vou cuidar de você. E nunca mais, nunca mais ela secou as folhinhas. Por quê? Porque ela estava obtendo energia luminosa, que é a energia do sol, tá, gente? Então, as plantas resistem sim, tá? Sem a energia luminosa, só que é em pouco tempo, em pouco prazo, tá? Ela se esforça, ela vai ao máximo que ela pode, mas chega um momento que ela fala assim, não aguento mais, e começa a morrer, tá? Ou seja, todas as plantas, todos os vegetais, eles precisam de energia solar. O que acontece logo depois? Ela captura essa energia solar, tá? Mas e aí, Cauane? Só captura? Como é que acontece? Isso tudo ocorre no cloroplasto, tá? Vocês lembram aquela primeira atividade de biologia que eu passei para vocês? Eu falei assim, era até uma atividade para casa. O que pedia essa atividade? Pedia para vocês pesquisarem sobre célula eucarionte e procarionte. Estão lembrados disso? Foi a nossa primeira atividade para casa, tá, gente? Por que eu pedi isso?
porque certamente iríamos precisar, não é mesmo? Iríamos precisar compreender essas células, relembrar que é um conteúdo que a gente estuda no ensino fundamental e é revisto no primeiro ano do ensino médio, certo? Então vamos lá. Os vegetais, que são os seres autótrofos e são os seres que realizam fotossíntese, lembram disso aí, capturam isso aí. Eles têm células eucarionte, tá? A célula eucarionte ela é dividida em duas, que é a célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. São diferentes? São, tá? Os vegetais têm algumas organelas que os animais não têm, certo? Mas e aí, Cauane? O que são organelas? Eu fiz lá a atividade, mas eu nem tô lembrando mais. Me explica isso daí. Tá bom. Nosso organismo tem diversos sistemas. Sistemas, né, gente? Tem o sistema urinário, tem o sistema nervoso, tem o sistema reprodutor, tem o sistema cardiovascular, tem vários sistemas. O que compõe esse sistema? Pegando como exemplo o nosso sistema urinário, nós temos a bexiga, nós temos os rins, nós temos a uretra, tá? As meninas, no caso, né, gente? Se difere um pouco dos meninos. Mas e aí? Tudo isso se juntam para realizar uma função no nosso organismo. O sistema urinário, juntos eles trabalham para realizar uma função. O que acontece lá na célula? As organelas seriam como se fossem os nossos órgãos. Eles trabalham, alguns trabalham até em conjunto, para realizar uma determinada função dentro daquela célula, certo? Dando continuidade, dentro da célula vegetal tem uma organela chamada cloroplasto, tá? Se vocês analisarem bem essa imagem que eu estou mostrando a vocês no slide, dentro desse cloroplasto tem umas rodinhas, parecendo um tanto de moeda encaixada uma em cima da outra. Essas moedinhas são chamadas de tilacoides, tá? Qual a principal função do cloroplasto? Absorver energia solar, tá, gente? Captar energia solar. Tem outras funções que serão faladas posteriormente. Para não confundir muito a cabecinha de vocês, vamos bem devagar. Nesse cloroplasto, nós temos uma substância muito, mas muito importante mesmo para a planta, que são as clorofilas, tá? Tem clorofila A, B, C e D. São 4 tipos de clorofilas. Só que as mais comuns, a mais comum e mais encontrada é a clorofila A, tá? Cauane, eucariontes são as células dos vegetais e dos animais. Certo, isso mesmo. Procariontes são as células das bactérias. Isso, lembrou aí? Mas tá. Então, eucariontes, tanto animal como vegetal, realizam fotossíntese? E aí, o que vocês acham disso? Primeiro que para você realizar fotossíntese, você precisa ter o quê? Cloroplasto. Porém, sempre tem esse porém. Existem bactérias que realizam o processo da fotossíntese. E bactérias têm células procariontes. Mas, Cauane, bactérias não têm cloroplasto. Como é que eles vão realizar o processo da fotossíntese? Esse processo da fotossíntese lá nas células procariontes ocorre no citoplasma. Ah, mas eu não estou entendendo nada, eu não estou lembrando dessas células. Vamos lembrar então? Tem aqui no slide.